Oi meus lindos, oi minhas lindas, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo na santa paz aí com vocês. Faz um tempinho que eu não apareço por aqui para fazer uma reflexão. Eu estava sentindo falta de fazer isso e a reflexão que eu tenho para hoje é muito importante. Realmente precisei pensar, elaborar, orar sobre esse tema. As revelações que eu conseguia através disso são muito construtivas na minha vida e eu decidi compartilhar. Para quem não sabe, eu e a minha esposa, nós estamos morando no interior já faz alguns meses e tem sido um tempo de muitas descobertas, tempo de muito desafio, de muitas novidades, e um tempo que Deus tem nos guiado, tem nos suportado, nos abençoado e tem sido muito bom. Tem um tempo muito benéfico. E ao mesmo tempo muito assustador, com tantas novidades. E por que eu dei essa introdução? Há uns 15 dias eu estive em São Paulo e ao chegar, imediatamente eu enviei mensagem para algumas pessoas, amigos, né, pessoas que eu tenho muito carinho, muito respeito, amor. Mandei mensagem convidando-as para me encontrar, para a gente tomar um café, um suco e bater papo, conversar, contar sobre a vida, as novidades, coisas que amigos fazem. Como eu faço aqui, reflexões sobre a vida. Recebi algumas respostas positivas, pessoas que se propuseram a me encontrar, recebi algumas negativas de pessoas que não puderam me encontrar e recebi algumas não respostas, pessoas que viram a mensagem e decidiram por algum motivo não responder, ou não puderam ou não quiseram. E o vídeo não é sobre isso, nada a ver com isso. Até tem. Enfim, passado esse tempo, eu estive no final de semana em algumas igrejas e dentre elas eu estive na igreja onde meus pais são membros, né? Igreja onde eu tenho alguns amigos, os pastores são meus amigos, tem pessoas com quem eu cresci desde a infância e pessoas que eu amo muito, pessoas que eu gosto muito. E dentre elas está o meu amigo pastor Gilson, que é quem estava falando naquela noite. Então quero mandar até um beijo aí, Gilson, se estiver me assistindo. Eu tive a oportunidade de falar pessoalmente, que a palavra me abençoou muito e decidi inclusive fazer uma reflexão sobre aquela palavra, que é sobre a Arca de Noé, né? Então o Gilson falava naquela noite sobre a Arca, sobre como Deus guiou Noé e sua família dentro daquela embarcação. E a parte que mais me marcou nessa mensagem foi quando ele disse que a arca não tinha nenhum tipo de mecanismo que pudesse ser acionado para controle das pessoas que estavam dentro da arca. A arca ela não tinha velas, a arca ela não tinha leme, ela não tinha timão, ela não tinha um motor. Ela não tinha nada que propusesse ali ou desse a oportunidade de Noé ou um dos ocupantes acionar e tomar o controle da arca. Deus tomou o controle, né? Deus teve o controle daquela situação desde a preparação até a construção, passando ali pelos momentos que eles estavam no dilúvio e depois quando eles desembarcaram da arca. E isso foi muito interessante, isso me marcou profundamente, porque a gente não para pensar muitas vezes a respeito disso, do controle, de como a gente faz para entregar o controle nas mãos de Deus, como que a gente faz para confiar em Deus dessa maneira, entrando numa embarcação com a porta selada, você não pode descer para ir no mercado, você não pode descer para encontrar os seus amigos, você está ali com um recurso que Deus te direcionou, você está ali numa embarcação que Deus te deu as medidas, você construiu, Ele te deu a capacidade, porque Noé não era perito em madeira, né? Então Deus o orientou desde os primeiros passos. Então eu achei muito interessante essa reflexão a respeito do controle. Deus esteve no controle do início ao fim do processo. Bom, a minha reflexão ia ser a respeito desse assunto, e acabou que eu tive uma reflexão mais profunda a respeito do que eu disse no início do vídeo. A frustração, às vezes, que a gente tem em alguns planos que a gente faz e não saem como a gente gostaria ou como a gente planejou mesmo. Falo isso porque quando eu não recebi resposta de algumas pessoas a quem eu mandei mensagem, o natural era me frustrar, o natural era ficar entristecido, porque realmente eu gosto daquelas pessoas, eu gostaria de encontrá-las, eu gostaria de conversar com elas, de dar um abraço, tomar um café com elas, né? Refletir, enfim, ter amizade, ter vínculo. E
o fato de não receber resposta acaba me frustrando um pouco. E depois eu parei para pensar e refletir, enquanto eu refletia sobre a arca, sobre o controle, me veio esse tipo de revelação, né? Que às vezes a gente faz planos, põe empenho, põe carinho, põe amor em algumas situações, pensando que aquela é a melhor escolha, que aquele é o melhor momento, que aquela é a melhor decisão, e muitas vezes Deus tem planos diferentes para a nossa vida. Deus tem outras coisas, outras histórias para serem escritas, outras bênçãos para te dar, outros momentos para que você viva. Foi justamente o que aconteceu comigo, né? Eu encontrei com algumas pessoas, eu fui extremamente edificado por essas pessoas, por essas conversas, eu fui muito abençoado por essas conversas, não só na igreja, mas também amigos que eu encontrei durante o tempo que eu estive em São Paulo, e algumas pessoas que eu encontrei que eu nem imaginava que eu poderia encontrar, ou não estavam na minha lista de mensagens para serem enviadas, de pessoas que eu gostaria de encontrar, e fui extremamente abençoado, e foi riquíssimo esse tempo de comunhão, de amizade com aquelas pessoas. E aí isso me levou à reflexão que eu trago hoje para vocês. Não se frustre se alguns dos seus planos não derem certo da maneira que você imaginou. Muitas vezes Deus tem algo diferente para você, tem uma história muito melhor, muito mais edificante, muito mais proveitosa na sua vida do que aquela que você se propôs a fazer. Então o que eu quero trazer como pensamento aqui é que justamente a palavra de que todas as coisas cooperam ao bem daqueles que amam a Deus. Então eu fui com o meu coração aberto, eu fui com o meu coração disposto, e Deus me surpreendeu, como Ele me surpreende todas as vezes, como Ele tem me surpreendido todos os dias, nas minhas escolhas, naquilo que eu tenho me proposto a fazer, na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Isso tem sido muito enriquecedor. Muitas vezes, a maioria das vezes, em que eu não sou merecedor, né? Que eu tenho pisado na bola com Deus, tenho pisado na bola com as pessoas que eu amo, tenho pisado na bola com a minha família, com a minha esposa. Mesmo assim, Deus tem tido misericórdia da minha vida e tem me abençoado e me direcionado e me mostrado o caminho melhor para seguir. Então isso é muito gratificante, e eu espero que essa reflexão fique na sua mente, que você tenha esse mesmo tipo de entrega e de gratidão nas mãos de Deus. Deixa Ele guiar os seus planos, deixa Ele escrever a história na sua vida, deixa Ele conduzir a sua arca. Constrói uma embarcação direcionada por Deus, com as medidas que Ele te deu, e sem leme, sem timão, sem velas. Deixa Ele te conduzir no dilúvio. Um grande beijo, um grande abraço para vocês, e Deus abençoe.